como que está sendo veiculado aí nos Estados Unidos a respeito do Brasil? A última polêmica que teve foi aquela da USAID, né? Sobre os nomes de quem teriam aí supostamente recebido dinheiro, financiamento, para onde que foi e tal. E depois ia sair até mesmo uma lista mais detalhada sobre influenciadores, né? Pessoas que teriam recebido certo financiamento. De lá para cá, eu não vi mais nada assim grande sendo falado. Não teve grandes coisas. Eles estão investigando. O caso mais grave nem é o da USAID. A USAID, tudo leva a crer, irrigava os cofres aí de ONGs e influenciadores esquerdistas que, fechando a torneira, vão ter que se virar. Talvez não seja coincidência que as estatais, sob o comando do lulismo, voltaram a financiar um monte de gente. Né? Não deve ser coincidência. Mas existem outras coisas mais graves sendo investigadas aqui. Por exemplo, o registro de entrada do Felipe Martins no aeroporto, na alfândega em Orlando. Teve participação da Polícia Federal nisso, do Brasil. Quem que foi que aceitou isso nos Estados Unidos? Isso é um crime grave para eles, até porque, imagina, né, mexe com segurança nacional. Amanhã alguém vai lá e coopta um agente da imigração para colocar no registro a entrada de alguém que não entrou e que é terrorista. Então, eles estão investigando isso. Tem a questão do próprio governo Biden ajudando de alguma forma nas eleições do Lula, mandando recado, mandando gente da CIA, do Pentágono, ou seja, o que eles chamam de Deep State, para colocar pressão e de alguma maneira é uma intervenção indevida numa eleição de outro país. Tudo isso está sendo investigado. Então, a própria questão da censura, né, que é um tema caro aos americanos. O Elon Musk tem falado recentemente sobre isso? Ele está agora muito mergulhado na questão do DOGE, que ele vem fazendo aí da transparência dos gastos públicos federais nos Estados Unidos, porque ele está sendo alvo de muitos ataques. Então ele tem dado muita entrevista para explicar o que está acontecendo e tudo. O Brasil foi um pouquinho para segundo plano. Mas ele não me parece ser alguém que esquece rápido as coisas. Ele foi arrastado para o inquérito do Alexandre de Moraes. Ele teve que pagar multas milionárias. A Starlink, a outra empresa dele, foi misturada com o X de maneira totalmente indevida. Ele fez uma postagem com a inteligência artificial reproduzindo o que seria o Alexandre de Moraes, dizendo: marque minhas palavras, esse dia vai chegar, e ele preso. Então, o Elon Musk não me parece alguém que vai esquecer facilmente ou descansar. O Congresso americano está avaliando uma bomba atômica contra o Alexandre de Moraes, que seria o ato Magnitsky, que na física o transforma numa espécie de pária global. Ele não pode mais ter conta em banco, né? Então, isso também não está descartado. Olha, muita coisa ainda pode acontecer daí, né? Muita água vai rolar ainda. Por que o Elon Musk está sendo tão atacado? Porque ele está mexendo nesse vespeiro que... Então, do Dodge, mas o Dodge é supostamente uma coisa boa, porque ele vai tirar muita gente lá que está atrás de cabide de emprego do Estado. Mas quem está no cabide de emprego não gosta e costuma ser mais barulhento. Olha que interessante isso que você falou. O que a turma do Elon Musk está fazendo esses dias? Resgatando vídeos da Hillary Clinton, do Obama, de vários democratas defendendo isso que ele está fazendo. Precisamos de mais transparência no gasto público, porque eles eram oposição ao governo republicano. Então, ninguém pode ser, logicamente, contra mais transparência de para onde vai o dinheiro dos nossos impostos. Mas muita gente está incomodada porque está vendo o seu ganha-pão ameaçado, porque tinha muitos esquemas nesse chamado Deep State. E o Elon Musk, jogando luz sobre esses gastos, está denunciando, está trazendo à tona vários desses esquemas. Então eles estão em polvorosa e é uma questão para muitos ali de vida ou morte, né? Eles não se imaginam fazendo outra coisa. E eles estão querendo ameaçar, então, a vida do Elon Musk. Como o Elon Musk disse esses dias numa entrevista, caramba, eles querem me ver morto. Não é brincadeira. Meu Deus do céu. Não pensei que o Elon Musk ia enfrentar tanta resistência assim. E ele era adorado, né, por esse pessoal. Veja como isso tudo é muito doido, Júnior. Até muito pouco tempo atrás,
ter um carro elétrico, em especial da Tesla, era sinalização de virtude, você tinha consciência ecológica. Hoje, eles da esquerda estão aplaudindo quem ateia fogo em carro da Tesla como modo de protesto ao que o Elon Musk representa. É muito doido. E o Elon Musk não mudou, ele já cansou de falar isso. Ele falou, eu estou no mesmo lugar político, ideológico, há 15 anos. Eu votei no Obama, eu fiquei numa fila de 1 hora para apertar a mão do Obama. Agora, o Partido Democrata se radicalizou demais. Eu não virei um cara de extrema direita e blá, blá, blá. Mas, bom, eles estão enxergando extrema direita até quando ele fala meu coração é de vocês e faz um gesto assim. Então, tudo está muito forçado. O mundo está muito sensível, né? E essa turma da esquerda, na minha opinião, perdeu a mão. Perdeu a mão. Eles enlouqueceram, de certa forma. Perfeito. Aqui no Brasil, o pessoal fala muito sobre... O pessoal, assim, né? Na hora de criticar qualquer pessoa mais conservadora e etc., normalmente o pessoal apela para aquele estereótipo do pobre de direita. Aí também tem um pobre de direita? Sem dúvida tem, né? Aliás, o que eles chamam do cinturão da ferrugem, o Rusty Belt, que tem muitos desses swing states, que são os estados mais indefinidos e tudo. A cachorrada abriu o berreiro aqui agora. Passou alguém passeando, eles ficam gritando. Esse pessoal é o famoso voto de chão de fábrica, o voto do colarinho azul, do trabalhador, né? Esse pessoal é tido como a classe média baixa americana. Eles passaram a votar nos republicanos porque eles não acreditam mais que os democratas representam a agenda deles. E tem muito a ver com aquilo que a gente falava antes. Qual é a agenda do Partido Democrata hoje? Colocar homem no esporte feminino e no banheiro de menina, aborto em qualquer etapa da gravidez, mesmo 9 meses, ou até mesmo depois, alguns dizem, o que no meu dicionário é infanticídio, e por aí vai. Então, eles perderam o elo, o contato com o pobre trabalhador. O pobre trabalhador se sente ameaçado por exportação de empregos industriais e por aí vai. Então, de novo, a imigração descontrolada ameaça a vida dele. Então, eles se tornaram de direita. E para muitos isso não faz sentido porque eles estão atrasados e fixados numa época diferente, numa mentalidade arcaica de marxismo, luta de classes. Então, na cabeça deles, o trabalho desafia o capital. É uma coisa muito marxista, né? E isso é totalmente ultrapassado. E eles não souberam atualizar, digamos assim, o mapa de voo deles, a lente pela qual eles fazem a análise política. Então, eles estão perdendo espaço. Uhum. Eu lembro que, conversando a respeito desse assunto, você vê muito mais uma classe operária que ascende no capitalismo e se estabiliza como uma classe média e melhora de vida e querendo, então, a preocupação ser o seu emprego, o bem-estar da sua família, se tem colégio particular, se tem segurança e tal, do que o operário que trabalha. Então enriqueceram meu patrão, vou revolucionar, vou me rebelar contra o sistema. Pelo que eu vejo sempre o pobre, querendo ou não, caminhando para, enfim, para prosperidade, para melhoria da sua família e tudo mais. E isso daí tem tudo a ver com o discurso da direita. Sem dúvida. E veja, aquele outro que está na categoria que você colocou do invejoso, do que olha e quer se revelar contra o outro que tem mais e sempre culpando os outros pelos seus problemas, encarando a economia como um jogo de soma zero, onde João é rico porque Pedro é pobre, como se fosse um bolo fixo que precisasse ser apenas melhor distribuído. Muitas vezes ele está sendo seduzido por um discurso de inveja, né? E por isso que eu chamo o socialismo da idealização da inveja. Se tem um autor que você queira ler para entender tudo isso, é um autor vivo, negro e que fala em nome de verdadeiras minorias, o Thomas Sowell. O Thomas Sowell tem livros excelentes sobre tudo isso e olha, ele se especializou muito também em mostrar os truques de retórica e de estatística que a esquerda usa para enganar. Exemplo, a mobilidade social, socioeconômica, é o que você falou. Eu quero capitalismo, porque se eu ralar, eu tenho mais chance de ascender e de melhorar de vida. Isso para falar da minha época.
Se eu for me comparar com outros que já viveram, com meus antepassados, nem se fala. Um operário hoje tem mais conforto material do que um nobre medieval, graças ao capitalismo. Mas vamos lá. Qual é o truque estatístico que a esquerda usa? Ela usa vários, mas um dos mais utilizados é pegar os grupos estatísticos como se fossem grupos estanques que não mudam no tempo. Exemplo, os 10% mais pobres, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eles nunca falam assim, quem são esses 10% mais pobres hoje? Exemplo, o jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele ganha menos, na média. Por quê? Porque ele tem menos experiência, portanto, menos produtividade. É natural que esse jovem, ao longo da sua vida, ou seja, no eixo X da cronologia, do tempo, ele vá melhorando de vida e ganhando mais. Então, ele teve mobilidade social. Quando a esquerda pega a estatística dos 10% mais pobres e ignora isso e compara depois de 20 anos com os 10% mais pobres daquela época, ela está ignorando que houve mobilidade social dentro desses 10%. Eu não sei se eu me fiz entender, se é claro. Eu entendi perfeitamente. Mas é um truque estatístico. Eles não querem vender a ideia, permitir que a esquerda, que as pessoas entendam a ideia de que há sim mobilidade, mesmo que, por vários motivos que podemos discutir num programa inteiro, de ausência de verdadeiramente um livre mercado, porque existe o capitalismo de Estado, do compadrio, muita regulamentação, muito imposto, muitas coisas que a esquerda defende que dificultam essa mobilidade. Porque quem já está estabelecido adora a esquerda, adora a regulamentação, adora mais imposto, porque ele consegue pagar. Ele tem um exército de advogado para pagar. O outro que está entrando, que está tentando ser uma startup, não. E aí quebra. Então, a mobilidade econômica, social, existe, mas ela fica mais engessada graças a muitas políticas públicas da esquerda. E a esquerda ainda vai lá e usa um truque estatístico para dizer que ela não existe, para enganar os trabalhadores e vender a eles a ideia de que eles vão ser sempre explorados e ficar estanques. Tudo isso é muito perverso, na minha opinião, né? Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.